Está começando mais um Entre Mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso cantinho de bate-papo, onde este mês de novembro estamos falando sobre a igreja. E neste mês de novembro, falando sobre a igreja, nós vamos abordando cada semana um tema específico sobre a igreja. E nós vamos continuar o nosso bate-papo de toda semana. Leide, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a igreja. Vamos! Olá, povo amado de Deus, sejam bem-vindos a mais um encontro entre mulheres. O tema de hoje é: não quero desistir da obra, mas estou cansada, o que eu devo fazer? É um tema onde todas nós, muitas, queremos até um conselho. Às vezes é tantas coisas, né, Camila? Tantas situações, tantas tarefas que nos sentimos às vezes um pouco esgotadas, né? Sim, aí a pessoa pensa, cansada como? Cansada fisicamente, porque às vezes ela pega responsabilidades mais do que ela deveria, do que ela pode, digamos assim. Sim. Ou espiritualmente, digamos assim. E até mentalmente. Mentalmente, daí às vezes ela acaba confundindo um cansaço com o outro. E às vezes até pelo jeito de falar e confessar aquilo, ela acaba abrindo portas e brechas gigantescas para Satanás entrar e acabar fazendo as obras dele, que são os propósitos dele mesmo, que é destruir, né? Sim, com certeza. Na palavra de Deus, vocês podem refletir depois, em Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Precisamos deixar que o Senhor dirija os nossos passos, por mais que nós direcionemos o nosso caminho, que às vezes a gente demanda tantas obrigações que acaba ficando esgotado. Lembrar que sempre devemos apresentar ao Senhor, para que Ele possa nos direcionar, para não ficar algo... Às vezes faz tantas coisas que não fica com qualidade, não fica do jeito que o Senhor gostaria. É melhor escolher algumas tarefas e fazê-las com muito amor, com ordem, né, Camila? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, principalmente aquela que está começando na obra, né, digamos assim, dando exemplo de obreiros, cooperadores, esposa de pastor, enfim. Às vezes ela com aquele amor todo, ela quer fazer tudo. E às vezes ela acaba se sobrecarregando, às vezes por alguma cobrança da família e tudo, porque ela quer fazer, ela gosta de fazer, ela ama fazer. E às vezes acaba cansando. Ou porque ela coloca, às vezes, expectativas em pessoas que acaba se frustrando, talvez por poxa, não me falou obrigado, e assim por diante. Porque quando a pessoa está caminhando sem um propósito certo de eu vou fazer, e para que eu vou fazer, e por que eu vou fazer, quando ela tira o olhar de Cristo, com certeza ela vai se frustrar. Porque alguém não falou muito obrigado, porque alguém não apertou a mão dela, porque alguém não olhou e não elogiou aquele serviço, aquele trabalho dela. E daí isso são sementinhas, né, que Satanás vai plantando e a pessoa vai se deixando entrar. Semana passada, no programa anterior, eu até falei, deixei um versículo de 2 Tessalonicenses 3,13. Não vos canseis de fazer o bem. É um bem que você está fazendo, não se canse. Mantenha os seus olhos em Cristo. Eu penso também, Leide, que às vezes quando a pessoa ela não está com o olhar dela fixado realmente em Cristo, naquele que é o motivo da obra dela, do fazer a obra, com certeza alguns motivos que acontecem ao redor dela vai fazer com que ela canse, com que ela desanime. Agora, se o olhar dela está realmente fixado, firme em Cristo, que é o motivo dela estar fazendo alguma coisa, ou na igreja, ou enfim, não precisa ser exatamente dentro da igreja, ela com certeza ela vai cansar. Alguma coisa vai frustrar ela. Sim. Aí ela vai cansar. Aí é onde ela vem, né? Devo desistir? Não quero desistir, mas eu tô cansada. E geralmente essa declaração, ela logo vem depois também, ou antes de algumas murmurações. Sim, com certeza. Porque ninguém que tá cansado fica quietinho, né? Fala, tô cansado. Não, geralmente... já começa, né? Já vai falando. Sim. E muitas pessoas passam por esses problemas
vivem, às vezes fazem muitas coisas e acabam, infelizmente, enterrando os talentos. Enterram, param de fazer a obra, falam, não, eu faço muita coisa, eu trabalho, só que infelizmente dão prioridades às coisas paralelas e enterram as coisas de Deus, aquilo pelo qual viemos à terra. E quem que eu quero falar hoje para vocês, para que possamos levar como inspiração a nossa vida? Eu quero dizer para você sobre a história da juíza Débora. A Débora era uma mulher inspiradora. Essa mulher foi levantada por Deus para inspirar, para ser uma juíza na terra de Israel. Essa mulher era uma inspiração. A Bíblia a chama, a retrata como mãe de Israel, esposa, casada e juíza. Então você vê, era uma mulher com muitos talentos, mas que fazia acima de tudo a vontade de Deus, porque na Bíblia fala que ela era uma profetisa. Se você depois quiser meditar sobre a história da Débora, você pode ir ao livro de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, para conhecer a história dessa guerreira. Essa guerreira não deixou que todas as situações que ela tinha que fazer na vida dela, ser juíza, ser mãe, ser inspiradora, ser profetisa, ela não deixou que nada disso a impedisse ou fizesse que ela enterrasse o talento. Não, ela fez tudo conforme a vontade de Deus e Deus a guiava em tudo. Essa mulher foi uma grande inspiração e é uma inspiração para nós nos dias de hoje. Você não precisa enterrar o seu emprego, os seus estudos, a sua família, a obra de Deus. Você simplesmente precisa saber separar, delegar cada função, ver exatamente como você pode organizar o seu tempo para fazer tudo, não sacrificando a obra de Deus, não sacrificando o seu chamado. Porque é para isso que estamos na terra, para levar a vida, para levar Cristo para as pessoas. E se nos esquecemos disso, cuidando do que é lícito, do que é normal, do que pode, nós estamos fazendo o quê? Nós vamos sacrificar o que é o verdadeiro evangelho em nome de uma profissão, em nome de tudo ao redor? Não é isso que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer que na nossa profissão, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, nós levemos a palavra de Deus. Que tudo seja uma inspiração. Exatamente, que essa pessoa seja uma inspiração. Sim. Sim, e quando essa pessoa ela fala, eu tô cansada, eu quero desistir, eu estou cansada, mas eu não quero desistir, essa pessoa ela já está cheia do quê? Das situações momentâneas. Isso. Débora tinha um propósito. Então ela sabia do que ela tinha que cumprir. Então, ela tinha que exercer o seu papel de mãe, de esposa, de profissional e ainda fazer a obra, digamos assim. Então, assim, foi o que eu falei no começo. Às vezes você vai pegando tanta coisa e fica cheia de tanta coisa. Por exemplo, é muito comum alguns obreiros e cooperadores de alguma igreja passar o dia inteiro no domingo na igreja. Só que aí a pessoa, às vezes, ela se cansa tanto dos afazeres na igreja, são poucos. Sim. Às vezes ela chega em casa, aí algum familiar, algum parente pede alguma coisa, fala alguma coisa, só que aquela pessoa está tão cansada que ela fala, não vou fazer. Aí ali, aquele testemunho de caramba, passou o dia inteiro fazendo as coisas, porque às vezes a pessoa ela é ímpia, ela não conhece a Deus, não tem conhecimento de Deus, ela vai julgar, ela fala, lá na igreja fica o dia inteiro, faz tudo e aqui dentro de casa não quer. Sabedoria. Não adianta querer salvar o mundo e perder a família. Exatamente, sabedoria. Esteja com o seu olhar em Cristo para que desta forma você vai conseguir dar conta de uma coisa e da outra. Só que muitas vezes o que acontece, Leide, é que a pessoa, às vezes, o olhar dela não está em Cristo e está em outras coisas. A Bíblia fala, sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Nós temos que ser fiel naquilo que Deus tem colocado sobre responsabilidade, colocado as nossas mãos para fazer, sem olhar no que é do outro. Por quê? Às vezes a pessoa, Deus nem prometeu para ela que vai fazer alguma coisa, que vai dar para ela alguma coisa, mas ela está de olho no que o outro quer, no que o outro tem. E nisso, ele não é fiel naquele pouco. Como que Deus vai te honrar? Como que Deus vai te colocar sobre o muito? Aí você olha e fala, meu trabalho, faço, me esforço.
e eu não vejo resultado, não sou recompensado. Sabe por quê que essa recompensa, digamos assim, não chegou até você? Porque você não está sendo fiel no seu pouco. Você está de olho no que é do próximo. Podemos até dar exemplos a respeito de pastores, digamos assim. Pastor, às vezes ele está numa igreja que ele tem lá, sei lá, 50, 100 ovelhas para pastorear. Aí ele vai, prega para as pessoas que às vezes tem um culto dele, não sei, 5, 10 pessoas, às vezes uma pessoa. Por algum motivo essa igreja está passando por essa dificuldade, enfim, que nós não sabemos, nós não somos juízes para julgar. Mas o que acontece? Às vezes esse pastor, esse servo de Deus, esse obreiro, essa esposa de pastor, às vezes olha para aquela quantidade de pessoas e fica triste. Mas aí quando ela abre o Facebook dela, porque o Facebook tem muito disso, aí ela vê um pastor lá que postou a foto da igreja dele cheia de pessoas. E aquilo, ela se entristece com aquilo, porque ela fala, caramba, quando que eu vou chegar lá? Será que um dia eu vou ter aquilo? Seja fiel no seu pouco, querida. Enquanto você estiver desejando o que é do próximo, do que é do outro, Deus não vai te colocar no muito. E ser fiel é ser fiel mesmo. É você não desejar, você não querer exatamente o que o outro tem. Seja fiel. O marido, quando ele é fiel, ele não tem que olhar para outra mulher e falar assim, nossa, mas aquela mulher é assim, assim, a minha não é. A partir do momento que ele faz isso, ele já deixou a fidelidade dele com aquela mulher. Então não olhe, não deseje o que é do próximo. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Dessa forma você não vai se cansar, não vai se frustrar. Daqui a pouco eu volto mais com esse tema. É interessante, mas é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo, entregar o direcionamento a Deus. Agora a gente vai dar uma pausa para ouvir o que a Tati vai trazer agora para a gente. Estou ansiosa para ver as novidades, Tati, por gentileza. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e hoje o quadro está pra lá de especial. Meninas, estou aqui com uma companheira, com uma ajudante, com uma professora. Ai, tanta coisa! Mas eu venho apresentar para você a Leonete. Leonete, tudo Olá, bem? Tudo bom? Minha querida, hoje eu vou deixar você falar o seu sobrenome, sabe por quê? Eu tenho um costume, às vezes, de errar o sobrenome das minhas entrevistadas. Então, me dê o seu nome completo. Leonete Smith. Ai, que chique. Leonete Smith, meninas. Leonete, hoje eu quero aprender com você. Você tem uma história de vida aí, né? Uma história tão linda que Deus tem escrito dia após dia. Conta um pouquinho pra nós quem é a Leonete. Opa, quem é a Leonete? A Leonete é uma moçambicana. Né? A Leonete nasceu em Moçambique. Uau! Né? O Brasil recebeu a Leonete como refugiada de guerra. Uau! Ela e toda a família dela em 1975. Foi muito interessante, nós chegamos no aeroporto de Viracopos e tinha alguém com um cartazinho assim, espero a família Smith. Era tudo que a gente tinha. E era tudo que eu conhecia do Brasil, porque nós estamos falando isso de 1975, né? Então, assim, não tinha Google pra gente pesquisar, a gente não sabia. Ainda hoje eu comentava com uma pessoa que falava sobre bullying, né? Eu falei, gente, nós viemos pro Brasil sem saber quem era. O brasileiro goza de tudo. Né, nós moramos em Ubatuba, ainda era estância balneária, meu pai era pastor lá. E as pessoas iam na nossa sala ver se... Eu e a minha irmã, nós éramos 4, né? Eu tenho uma irmã mais velha do que eu. Eles iam ver se as meninas que vieram da África eram macacos. Que absurdo! Pois é, e riam. Ainda se eu falasse inglês seria mais legal, né? Mas a gente falava português com sotaque. Então já viu, né? Pois é, mas essa é a Leonete. Eu sou filha de um pai que estudou para padre, neto de escocês. E uma mãe que era muçulmana. Uau. Que se converteu. Oh, glória a Deus. É. Se converteu e foi uma mulher muito forte, porque em vida, até na morte dela, muitas pessoas foram agradecer quantas pessoas ela levou a Jesus. Eu fiquei impactada com o testemunho da minha mãe, sendo que foi uma mulher muçulmana convertida, né? Mas teve toda uma influência quando se encontrou com Jesus, sim, aprendeu a levar, né, esse cheiro de Cristo, sim, a todas. Sim. Leonete, mas me diga uma coisa, sua história aí tem a ver com missões,
Conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade, eu sou fruto de missões, né? Meu pai aceitou Jesus em Moçambique e com um missionário brasileiro, né, muitos anos atrás, e a gente é fruto do que os outros fizeram. Então não tem como a gente não ser missões. E eu tô falando ser. A gente não vai atrás de, a gente é. Isso que eu tô falando. Eu tenho dentro de mim um pouquinho dos indianos, um pouquinho dos ingleses, porque eu sou fruto disso, eu nasci com isso. Quando você nasce em Jesus, e com toda essa história doida que eu tenho, não tem como não ser missões, né? Isso é muito importante, quer dizer, você é missões, você não faz missões. Sim. E às vezes, né, a gente costuma ouvir as pessoas falando, eu vou fazer missão, eu vou para uma missão. Não, eu sou uma missão, né? Deus me criou para ser uma missão, para ir em algum lugar. Enfim, Leonete, me fala como é que você vê essa importância das missões? Porque hoje é muito comum. Eu vou para a África, eu vou para a Argentina, eu vou para vários países. Mas como você vê a importância das missões hoje? Olha, hoje tem uma coisa interessante na igreja. Antigamente você tinha gente ungido a missionário para ir. Hoje, por causa das necessidades que o outro país tem, você tem médicos que vão só com fachada de médico, mas na verdade eles são missionários. Porque é uma maneira de entrar no país. Olha que interessante. Tem psicólogos que vão, eu descobri que tem psicólogos sem fronteiras. Porque assim, a pessoa está lá antes da profissão. E a pessoa tem Jesus, e a pessoa é Jesus, e a pessoa é o cheiro de Cristo. Então não tem como você ir fazer missões. Eu acho que a gente precisava aprender a fazer missões todos os dias. Porque se eu estou na faculdade, se eu estou no meu local de trabalho, eu sou um missionário lá. É verdade. Não tem como não ser. Porque eu vou passar aquilo que eu tenho de Jesus. Então, essa realidade, eu acho que precisa ser certeza para nós. Eu já fui para muitos lugares do mundo. Fui cantando, né? Fui fazendo missões, fui indo para a rua. Mas as pessoas, primeira coisa, elas querem saber quem é você. Porque elas não te olham como missionário. Se você vai para fora, eles te olham como estrangeiro. Poxa. Então, o que tem na sua terra? O que faz na sua terra? O que você come? Então você vai falar de você. Entendi. Porque para falar de Jesus e da essência que a gente tem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher o outro. Com certeza. E quando a gente acolhe, a gente mulher tem essa coisa de mãe, né? Tem toda mulher, quando né? a gente dá colo, né? A gente gosta, né, de aconchego, chamego. Pois é, esse aconchego, esse chamego é dar de você. E quando você dá de você, você não vai dizer, olha, na minha terra a gente come alguma coisa que não come aqui na sua terra. Você vai falar dos seus costumes, daquilo que você gosta, e você vai falar do seu Jesus. Léo, e me fala uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou pra África, por exemplo, né? E vou conhecer e tal. Eu quero saber de você, qual é a maior recompensa desse trabalho? É conhecer lugares, é conhecer pessoas? Fala pra mim. Não é. Isso é os atributos que a gente recebe por causa da obediência. Sim. Né? Conhecer novos lugares, novas pessoas. Mas a verdadeira recompensa é você saber que você cumpriu o chamado. É verdade. Você olhar no olhinho da pessoa e saber, se eu não fiz, o Espírito Santo vai continuar fazendo aquilo que eu comecei. Porque assim, nós estamos a serviço do reino, né? É. Então você está trabalhando para alguém que confiou em você a responsabilidade de implantar o reino no outro país, num outro lugar. Então, a verdadeira recompensa é você saber que você cumpriu o chamado. É verdade, eu concordo com você, viu, Léo? Mas olha, meninas, e o mais interessante dessa história é que não acaba a história da Leonete, é incrível. Hoje você também é professora de música. Sim, eu sou professora de música. Uau, apaixonada pela música, pelos louvores. Muito, Conta muito. um pouquinho aí, vai, que eu já vou apresentar para as meninas outro projeto seu aqui. Não dá tempo de falar um pouquinho. Lá em casa era um pouco assim, quem não canta, não come. Ai. Meu pai é que foi o responsável por em casa todo mundo cantar e eu acabei sendo autodidata. Comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 12 anos. Uau. Porque não tinha ninguém, meu pai era pastor, não tinha ninguém que soubesse de música e tinha um coral para reger. E eu sabia música, eu sabia ler pauta, eu já tinha estudado música até então eu comecei por aí. E aí eu quis prestar vestibular para medicina, porque eu entendi que queria fazer medicina. Minha mãe dizia que só se fosse para anestesiar doente tocando violino, que o negócio ia dar certo.
Então, música foi assim, a minha vida, né? Durante muito tempo, até que acabei fazendo bacharelado em piano, licenciatura em educação artística e trabalhando diretamente com música, né? Poxa, que legal. Mas assim, Léo, hoje é muito amplo até esse assunto, né? Sobre música. E quando você fala música, a gente pode colocar os louvores, né? Pelos quais aí a gente louva ao nosso Deus. E eu estou até vendo aqui que tem um livro seu, senhora. Louvor... Meu estilo de vida. Exatamente. Quer dizer, louvor não é somente eu abrir a boca e cantar. Quer dizer, ele se torna um estilo de vida. Sim, porque o louvor, ele nasce do coração. Ele é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, se nasce do coração, é uma maneira de viver. Aprender a ser agradecido. Aprender a ver além do que a gente está vendo. É um louvor em fé. É verdade. Tá tudo torto, mas a gente sempre tem uma maneira de louvar e agradecer por aquilo que Deus vai fazer. É verdade. Porque o louvor nos dá essa oportunidade de ver além, de não viver apenas o hoje, né? Porque a gente às vezes fala, tenho que ser grato por aquilo que eu tenho. Eu tenho que ser grato pelo Deus que fez o meu amanhã. É verdade. Então, mesmo que hoje esteja difícil, a gente tem louvor para dar graças. E sabe que é engraçado, Léo? Às vezes a gente tá na igreja, né? E a gente ouve muito assim, os ministros de louvores, né? Ah, porque eu sou ministro de louvor. Todo numa pompa. Quando o louvor, ele sai de uma posição. Olha, a parte mais linda que eu vejo de louvor e adoração foi quando Jesus falou com a samaritana. Não era judia, estava fora do contexto hebraico, quando ele vai e fala para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A melhor lição que nós temos. E o mais incrível é que assim, porque o coração do homem anseia por adoração. Você não vê cachorro adorando. O homem precisa de adorar. Ele adora qualquer coisa, adora ídolo, acha qualquer coisa para adorar. E quando ela encontrou a adoração em Jesus, o que ela fez? Ela foi falar de Jesus para os outros. É verdade. Porque quando você encontra Jesus como estilo de vida, como maneira de vida, você pode dizer para o outro. E foi exatamente o que aconteceu com a samaritana. Eu acho bárbaro. Olha, meninas, e por falar em bárbaro, eu quero ficar mais com a Léo aqui. Léo, eu preciso, já que você tocou na samaritana, eu preciso dar uma dica para as amadinhas. Elas sabem que eu amo meu cantinho de leitura. Olha só, meninas, ela tem esse livro, 12 Mulheres da Bíblia. Que livro maravilhoso. Claro que eu vou ler e vou trazer para vocês aí várias dicas. Falando de mulher, a gente tem que entrar nesse universo. Vamos aprender, né, com a história delas. E aqui essa abençoada, amadas, colocou vários exemplos para nós, né, de como mulheres de Deus realmente viveram para Ele e para o louvor dele. Ou seja, você tem esses dois livros. Sim. Quais são os seus projetos hoje, Léo? Hoje já estou com um projeto para 2017, né? Oh, abençoada! Pois é, a gente está abraçando um orfanato na África, na Guiné-Bissau. Que estamos com um projeto de um CD infantil. Porque a ideia é crianças brasileiras abençoando crianças africanas. Que lindo! Então, em vez de... Porque se eu pedir dinheiro para outras pessoas vão me dar. Mas se eu pegar as crianças e trabalhar com as crianças, trabalhar a voz delas, colocar para estúdio, gravar, elas vão ter uma experiência maravilhosa e vão abençoar as outras crianças. É verdade. Então, a ideia é exatamente essa. E eu acho que tem que ter sentido e a gente tem que viver para aquilo representar alguma coisa para nós. É verdade, acho que o viver é tudo, né, Léo? Léo, mas eu vou te falar, o meu tempo aqui é tão curto que já acabou. Você acredita nisso? Que pena. Faz o seguinte, deixa para minhas amadas de casa aí todos os seus contatos. Meninas, prestem atenção aí. Pega rapidinho o contato da Léo. Tá bom, então eu vou falar primeiro o meu celular, que é 96831-6432. Pode me mandar um WhatsApp. E o meu e-mail, que é nucleodasartes@hotmail.com. Meninas, eu tô amando esse sotaque dela. Eu sou paulista, eu queria tanto imitar ela falando, mas não consigo. Léo, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela entrevista. Amei te conhecer, amei a sua história. Tenho certeza aí, ó, que você vai ajudar várias mulheres, viu? Que bom. Minhas amadas, e assim como ela obedeceu, ide. Grave aí pro seu devocional, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Missões não é apenas fora do Brasil. É dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu escritório, do seu consultório, aonde o Senhor nos levar. Queridas, muito obrigada pela companhia. Semana que vem vou voltar aí, ó, com outra dica pra lá de especial. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau, amadinhas.
Obrigada, Tati. Semana que vem vamos ter mais Momentos da Mulher. Bom, retomando o nosso assunto, não fique cansado, não pare de fazer a obra, apenas demande, veja como você vai organizar. Eu mesma, eu organizo, já até mostrei para a Camila, ela deu muita risada, eu organizo no meu celular o meu dia inteiro, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu não estou falando para vocês fazerem. É uma forma que eu encontrei para conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Então eu coloco da hora que eu acordo, meu momento de oração, meu momento de café da manhã, meu momento com minha filha, meu momento com o marido, tudo. Eu coloco tudo. Para quê? Para que eu possa fazer tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Eu tenho grandes sonhos na minha vida, quero alcançá-los todos, sempre fazendo a obra de Deus. Então eu faço de tudo para conciliar eles. Faça você, faça na sua casa uma forma onde você venha conciliar a obra de Deus, a sua família. Não, seja sábia, mulher. Não venha dar mau exemplo ao seu marido. Às vezes seu marido fala assim, eu quero que você fique hoje comigo. Você fala, não, eu tenho minhas coisas na igreja. Não, seja sábia, aprenda a saber separar, fazer a obra, cuidar da sua casa, cuidar do seu momento com Deus. Saiba separar tudo. Assim como a juíza Débora mostrou que ela conseguiu cuidar de tudo, conseguiu ser mãe de Israel, conseguiu ser juíza, conseguiu ser esposa, e tudo ela fez com ordem, com amor, dando o melhor para Deus. Nós também podemos. Nós também podemos cuidar da nossa casa, nós também podemos cuidar do nosso lar, dos nossos afazeres, de tudo que a gente quer. Basta a gente entregar nas mãos de Deus. Não adianta querer fazer por nós mesmos, porque nosso corpo se cansa, nosso corpo, né, Camila, passa por muitas coisas. Aí vai ter um dia que você vai falar assim, nossa, eu não quero mais. Mas quem vai te dar o sustento e o fôlego é Deus, é o Espírito Santo. Então continue, se afirme, dobre os seus joelhos e antes de tomar qualquer decisão, ore, apresente ao Senhor. Em Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Que a sua esperança esteja no Senhor, desde que Ele tenha feito essa promessa para você. Ele fez a promessa, espere nele. Dessa forma, Ele vai renovar as suas forças. Está se sentindo cansada, querido? Está se sentindo cansado, querido? Esgotado, sem esperança? Triste porque a esperança adiada enfraqueceu o seu coração? Faz assim, entra no seu quarto, fecha a porta e fale ao Pai que está em secreto. Ele vai te recompensar publicamente. Porque às vezes no cansaço, no ato da pessoa estar cansada, ela vai desabafar. E dependendo de quem ela escolhe para desabafar, ela vai ficar mais triste e mais frustrada. Com certeza. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Ele nos dirige uma palavra, o missionário costuma dizer que é aquela palavra que salta os olhos, aquela promessa que saltou os olhos, encheu o seu coração, é aquela palavra que Deus te deu, é aquela promessa que Deus te fez. O que você tem que fazer? Você tem que esperar em Deus. Sim. Ele vai cumprir, independente do tempo. Independente do tempo, porque Ele é o dono do tempo. Então Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas que a tua esperança esteja em Deus, naquilo que Ele prometeu para você, não aquilo que Ele prometeu para o outro. Como eu estava falando no bloco anterior, Deus fez uma promessa para aquele irmãozinho lá e colocou ele numa situação muito bacana, num lugar muito bom, e às vezes você tá ali, ai, irmã Camila, um dia faz o outro, matando os leões todo por dia, difícil. Às vezes você olha aquilo entristece o seu coração. Quando você entender que sendo fiel naquilo que Deus te deu, independente se é pouco, se é muito, e principalmente se é pouco, Deus vai te colocar no muito. Não precisa ficar desejando o que é do próximo, do que é do outro, porque dessa forma Deus não vai te honrar. O homem pode te dar, mas não é Deus que vai estar nesse negócio. Então fique firme e fiel em Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós vamos ceifar,
Mas se a gente não ficar no caminho, é se aconselhar, é conversar com a pessoa certa, com aquela que vai te colocar para cima e não vai te colocar para baixo. Por isso que eu falo, sabe qual é a melhor coisa? Entra no quarto, fecha a porta e é ali, você e Deus no secreto com o Senhor. Conta tudo, fala o que deseja, fala o que quer. Você sabia, Camila, que você tocou em um assunto muito interessante. Realmente, buscar a Deus em primeiro lugar. Entrar no seu quarto e orar a sós em primeiro lugar. Só que ela falou sobre buscar conselhos. Eu aprendi, eu não lembro qual foi o pastor. Eu era obreira, então sempre trocam pastores, né? E eu lembro de um conselho de um que até hoje ficou em meu coração. Ele disse, nunca procure alguém que está com uma situação pior do que a sua para te aconselhar. Então vamos supor, você está com um problema no seu casamento. Você procura alguém que se divorciou ou que está à beira de um divórcio. Você está com problemas na obra. Aí você procura alguém que enterrou seu chamado. Nunca procure alguém que está igual ou pior na situação que você se encontra. Porque essa pessoa só vai lhe dizer a experiência dela. O casamento? Pra quê? Separa. A obra? Não, deixa de lado. Então essas pessoas só vão o quê? Só vão fazer com que você enterre o seu talento, enterre o seu chamado. Sempre que você for procurar, Leide, mas é que eu gosto de conversar, primeiramente, peça a Deus um amigo espiritual. É importante ter um amigo, uma amiga, que você fale assim, é uma pessoa de Deus, nossa, como essa pessoa me inspira. E aí, conversar se essa pessoa está com a questão na sua vida, que casamento, trabalho, obra, melhor do que a sua, peça conselho, como você fez, o que você faz. A pessoa pode te ajudar com conselhos. A amizade, ela pode ajudar. Uma amizade boa, uma amizade de Deus. Não é para você também se separar de todo mundo. É importante ter amizade sim, mas saber escolher as amizades e o que você vai reter delas, né, Camila? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Não se canse de fazer o bem. Não fique no caminho. Você vai ceifar. Você vai colher, desde que você não fique no caminho. Cuidado com as pessoas, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que realmente você tem conversado, cuidado com o que você tem colocado os seus olhos, porque o cansaço é algo que às vezes vem, mas quando você está focado, quando você tem os olhos naquela promessa que Deus fez, é ali que vem a renovação das suas forças. Porque você tem uma base, você está firmado em algo, você está firmado na rocha, você não está firmado num monte de areia que bate o vento e te leva embora. Então, o melhor lugar para nós estarmos firmes é em Deus. E que as pessoas, elas vejam isso em você. E que as pessoas que tem um versículo, deixa eu pegar aqui para você, que diz em Salmo 69, 6, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Quantas pessoas na sua igreja, no seu caminho, na sua casa, estão esperando em Deus? E às vezes pelo cansaço da pessoa, que às vezes ela não consegue administrar isso, esse cansaço espiritual, ou esse cansaço físico, às vezes ela começa a murmurar e começa a escandalizar as pessoas que estão esperando em Deus. Se está ali firme, aí a pessoa reclama e tem alguma coisa assim, e aí a outra fala, nossa, mas eu olhava, eu achava que ela era tão firme, olha só o que ela está falando. Então esse cansaço, principalmente a mulher que gosta muito de falar, de conversar, tem que ter esse cuidado, tem que saber dosar o que ela fala e a quantidade que ela fala, para ela não escandalizar o próximo, aquele que espera. Isso foi uma oração feita por Davi. Que não sejam envergonhadas pessoas que esperam em Deus através de mim. Seja bom exemplo, tem que cuidar E até, retomando um pouquinho da história de Débora, vocês já pararam para pensar se essa mulher tivesse desistido, enterrado o seu talento? Como que aquela nação ia viver? Como que ia acontecer? Graças a Deus ela não desistiu. Não desista de buscar, de interceder, de orar, de fazer, porque às vezes por seu exemplo, pelo seu caminho, você pode ajudar muitos a chegar à salvação.
E essa mulher, graças a essa mulher, a atitude dela de ter ouvido Deus, ela pôde fazer um cântico, um louvor, dizendo o quanto aquele povo venceu, o quanto eles venceram o inimigo e durante 40 anos tiveram a paz, as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ela se levantou, Débora se levantou e fez a vontade de Deus. Levante-se. Não fique caído, não fique sentado, faça a obra. Você tem a oportunidade de fazer, mas não estou falando somente de você ir para uma igreja e colocar o uniforme e fazer. Não é somente isso. É no seu lar, é no seu trabalho, é com seus amigos, é nas redes sociais, em qualquer lugar. Faça, leve o evangelho, distribua as boas novas para todo mundo que está com você. Não desista de fazer isso. E agora, estamos chegando ao fim de uma conversa maravilhosa. Acredito que Deus, que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração. Pois essa história, pois o que falamos hoje não fomos nós, mas o Espírito Santo que trouxe a você, que ele te trouxe uma mensagem. Gostaria que depois vocês meditassem em casa, no seu devocional, em Romanos 8:25, onde diz: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em suas fraquezas. O versículo tem mais, mas depois em casa vocês leem o resto para poder meditar. O Espírito Santo vai te ajudar nessas fraquezas. Por mais fraco que você esteja, Leide, estou cansado, entregue nas mãos do Senhor. Ele vai te direcionar o caminho, vai te dar sustento. E você vai conseguir fazer assim como Davi, você vai rasgar leões para poder salvar as ovelhas do Senhor. Então fique com Deus e um lindo beijo. É isso aí, queridas. Fique firme em Deus. Não se canse de fazer o bem, não. Coloque o seu olhar firmemente em Deus. Daí você vai ver o resultado do seu bom trabalho, da sua dedicação, do seu empenho, fazendo com carinho, com dedicação. Não se canse de fazer o bem para quem quer que seja perto de você. Não se canse de pregar o Evangelho. Não se canse de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão ao seu caminho, independente de onde seja. Não se canse. Fique firme que o Senhor renovará suas forças em nome de Jesus. E no próximo programa nós vamos vir com o tema: será que Deus me quer de volta? Será? Sei não. No próximo programa a gente vai descobrir. Um beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até semana que vem.